Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o doutor Mário André Trindade Dantas, professor adjunto no Instituto Multidisciplinar em Ciência em Saúde da Universidade Federal da Bahia, a UF. Então, se ligue no canal, se inscreva, comente, compartilhe, acompanhe o canal Abeco Consciência. Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência, estamos de volta hoje com o professor Mário Dantas. Tudo bem, Mário? Tudo em paz. Joia. Legal, obrigado por você estar aqui conosco no canal Abeco Consciência, levando um pouco de informação, ciência, divulgação científica, aí de maneira aberta, gratuita, disponível no YouTube e também aí em outras plataformas como o Instagram e o Facebook do Abeco Consciência. Mário, para iniciarmos nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua carreira. Então, eu sou natural de Sergipe, né? Fiz minha graduação na Universidade Federal de Sergipe, fiz a graduação em licenciatura em Ciências Biológicas e desde o começo da minha graduação eu já sabia que ia trabalhar com paleontologia, né? Eu fico sempre contando essa história, eu acho engraçada ela por causa do filme Jurassic Park. Eu assisti o filme, aí fiquei louco, né, com aquele tema de ver trabalhando com dinossauros, né, os dinossauros voltando à vida. Queria trabalhar com isso, né, com os dinossauros. Aí eu conheci, durante o meu ensino médio, eu conheci a professora Maria Helena Zucon, que foi professora da graduação, lá do curso de Biologia na UFES, e ela meio que me incentivou, né, para poder fazer o curso de Biologia e seguir essa carreira de paleontólogo. Então, quando eu entrei na universidade, eu já entrei fazendo estágios voluntários no laboratório, então intercalei entre estágios voluntários e estágios remunerados, mas durante toda a minha graduação fiquei no laboratório. Daí a gente descobriu que, na época, não tinha descoberto dinossauros em Sergipe, e eu comecei a trabalhar então com a megafauna do Pleistoceno, os mamíferos gigantes, como naquele filme Era do Gelo, né? E daí eu comecei a seguir, então, né, nesse caminho. Aí fiz um mestrado lá na UFES mesmo, né, no tema de ecologia e conservação, trabalhando com paleoecologia, e segui o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, no programa de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, trabalhando com paleoecologia, agora começando a trabalhar com isótopos. Aí desde então me formei, né, terminei o doutorado, consegui ser aprovado em um concurso público na Universidade Federal da Bahia, no campus de Vitória da Conquista. E desde 2014, sou professor vinculado à UFBA de Vitória da Conquista e tenho trabalhado com paleontologia, né, com paleoecologia, com isótopos, né, com cavernas lá da Bahia e orientando alunos de graduação, mestrado, doutorado. Então, comecei minha graduação lá em Sergipe, mas hoje eu tô na Bahia. Tá certo, Mário. Nosso colega aqui da UFBA. Sim, sim. Eu vou fazer uma inversão nas perguntas, Mário, até porque isso é um bate-papo, né, informativo. Fica à vontade. Quando você fala que hoje você está como professor na UFBA, Vitória da Conquista, né, então, normalmente, a UFBA reconhecida, primeiramente, o campus mais antigo, né, Salvador, Sim. na capital da Bahia, mas depois ela abriu outros campi, né? E um deles é esse de Vitória da Conquista, onde você está aí no Instituto da Multidisciplinar de Saúde. Multidisciplinar em Saúde, isso. Explica rapidamente como é o campus Vitória da Conquista, quais são os cursos que nós temos aí dentro desse Instituto Multidisciplinar de Saúde, aonde você atua como professor e professor de paleontologia. Então, o campus é um campo pequeno, mas é muito legal, muito agradável de trabalhar lá. Por ser um pouco menor, posso dizer assim que ele é mais, vou colocar assim, é mais fácil de organizar. Então a gente tem todas as salas, tem
tem computador, com data show, né? Tem os laboratórios de ensino que estão se transformando em laboratórios de pesquisa também. E, então é bem legal trabalhar lá. É um clima agradável trabalhar em Conquista também. E lá em Conquista, como o próprio nome diz, o Instituto Multidisciplinar em Saúde, ele é voltado mais para as áreas de saúde, né? Mas a gente tem vinculado o curso de biologia. Então, ele tem o curso de biologia, de biotecnologia, enfermagem, nutrição, psicologia, medicina e farmácia. Então, esses são os cursos que existem lá hoje. E então, acabei me vinculando ao curso de biologia. Tá, joia. Lembrando um pouco dessa trajetória, Mário, eu queria que você falasse um pouco de algumas pessoas, professores, pesquisadores, enfim, que influenciaram sua carreira positivamente. Então, como eu já até falei o nome dela, né, a professora Maria Helena Zucon, foi uma pessoa que foi extremamente importante, né, na minha vida acadêmica. Eu ficava brincando dizendo que era a minha paleomãe. Ela começou a me orientar na graduação, né, e me incentivar na graduação. Durante todo esse período da graduação, ela me ajudou, me deu suporte. Apesar de ela trabalhar com uma outra área, né, ela trabalha com, quer dizer, ela já está aposentada, mas ela trabalhava com moluscos marinhos do Cretáceo, né, os ammonoides. E ela mesma. Pronto. Você cortou? Você estava Não falando que retomo. a tua primeira orientadora trabalhava com os moluscos marinhos, né, Sim, nomeadamente aí amonites do sim, Cretáceo, que é bem isso. comum na bacia de Sergipe e Alagoas, Sim, né? sim. Então, quem conhece um pouco lá as formações Riachuelo, enfim, já teve o privilégio de encontrar esses amonites. Então, aí depois cortou. Você pode repetir, por favor? Se você quiser, eu posso começar de novo, porque aí fica À uma gravação vontade. só, tá? Então, falando dessas pessoas que foram importantes para mim, eu posso falar da professora Maria Helena Zucon. Foi professora da graduação em biologia lá na UFES, né? Ela é professora de paleontologia. Então, desde que eu entrei na graduação, eu estagiei no laboratório, ela sempre estava me incentivando a fazer pesquisa, a trabalhar nessa área. Ela trabalhava, né? Ela está aposentada hoje com fósseis de ammonoides, né? Moluscos marinhos do Cretáceo. Então, era natural que ela tentasse me levar para esse lado, mas eu não quis. Eu quis trabalhar com os vertebrados. Eu tinha na minha cabeça trabalhar com os dinossauros. E no laboratório tinha materiais de mamíferos da megafauna, né, da era do Pleistoceno. Então, ela permitiu que eu trabalhasse com isso, então comecei trabalhando isso na monografia. Ela me orientou na monografia, na graduação, e depois eu fui seguindo. Então, durante toda a graduação, ela me incentivou, me deu apoio, inclusive para quando eu fui fazer o mestrado. Logo depois dessa primeira fase da graduação, surgiu uma outra pessoa importante, que foi a professora Ana Paula Prata. É engraçado assim, tanto a minha orientadora da graduação como a orientadora do mestrado, elas não eram da área. A professora Ana Paula Prata, ela trabalha com botânica atual, e aí ela confiou em mim, ela me conhecia e topou fazer um projeto de mestrado em que eu trabalhava com os fósseis de mamíferos, mas aí tentar encontrar nos tanques pólens, né, para tentar fazer uma reconstrução paleoambiental. Infelizmente, os tanques são estéreis, né? A gente não consegue encontrar material de pólen. A gente teve essa informação depois que a gente começou a fazer esse trabalho. E aí o mestrado acabou ficando só com os fósseis da megafauna. Durante o mestrado, eu acabei conhecendo um outro professor que foi importante, que é o professor Adalto Ribeiro. Ele era coordenador da pós na época, e ele me incentivou, né, para que eu pudesse fazer o doutorado fora, né, fazer o doutorado na Federal de Minas Gerais. Então, foi uma pessoa também que me deu muito apoio, muito suporte. Aí eu conheci o professor Mário Alberto Cosuol, que é professor da Federal de Minas Gerais. Ele era vinculado ao programa de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Então, ele me orientou durante o doutorado. Uma pessoa que muito, muito bondosa, uma pessoa que tem um conhecimento absurdo também na paleontologia. E acabei crescendo muito, né, com a orientação dele, com a experiência, né, dele, observando como ele trabalhava,
Então, isso foi, todos esses professores que eu citei acabaram me ajudando, colaborando comigo para que eu pudesse crescer pegando um pouquinho de cada um e poder tentar ser uma pessoa melhor hoje, ser um professor melhor. Legal. Importante essas experiências justamente para chegar nesse ponto que você concluiu a tua fala aí, né? Para sermos pessoas melhores e, além de, lógico, mais bem preparadas, mas melhores também como pessoas, como cidadão, como professor, né? Então, Sim. Mário, hoje em dia, quais são as suas principais áreas de atuação? Então, eu tenho trabalhado basicamente com paleontologia, né? Então, trabalho com a parte de identificação taxonômica, né, que é a parte básica. Então, você vai até um afloramento fossilífero, resgata esses fósseis e a partir daí você tenta fazer então a identificação, dizer qual espécie, né, a que pertence esse material. Então, isso é bem forte no trabalho. E tenho trabalhado muito com paleoecologia, né? Então, tentar ajudar a entender qual era a dieta desses animais, qual era o ambiente que eles viviam. E eu tenho utilizado muito uma ferramenta chamada isótopos estáveis, né? Então, com os isótopos estáveis, tenho gerado informações para saber um pouco da dieta, paleoambiente, compreender um pouco mais essa dinâmica num período mais final, né, do Pleistoceno final, aproximadamente 100 mil anos até 10 mil, 9 mil anos. E tenho trabalhado fortemente com isso. E nos últimos anos eu tenho feito parcerias, né, com várias pessoas do Brasil e fora do Brasil, e tentando ampliar um pouco mais isso. Então, hoje tem uma aluna que, na verdade, ela é que é a especialista nessa área aqui no Brasil, que trabalha com uma técnica chamada microdesgaste dentário, que é a Lidiane Azevedo. Ela, no caso, trabalha tentando classificar as cicatrizes que ficam formadas nos dentes, no esmalte dos dentes, né? E aí, com essa cicatriz, você consegue sugerir qual é a dieta. Eu tenho trabalhado com o professor Hermínio Araújo, da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro. Ele trabalha muito com tafonomia. Então, a gente tentar identificar, saber como é que foram formados esses fósseis, essas acumulações fósseis. Com o professor Fernando Barbosa, que trabalha muito com paleopatologia. Então, tentar caracterizar as doenças que são encontradas nesses animais, que ficam registrados nos ossos. Então, esses são alguns das pessoas com quem eu tenho estreitado o relacionamento, fora vários professores na própria Bahia, né? Eu tenho feito várias parcerias com a professora Carol Scherer, da Federal do Recôncavo da Bahia, o professor Luciano Artemio Leal, que é professor da UESB, né, da Estadual do Sudeste da Bahia, em Jequié, né? Então, são pessoas com quem eu tenho feito parcerias e trabalhado com eles, e a gente está tentando ampliar cada vez mais esse escopo, né? Bacana essas parcerias. E aí, Mário, eu lembro que vocês têm um grupo, como você mesmo destacou, né, uma parceria interna, vamos dizer assim, na Bahia, né? Então, você destacou aí o nome de alguns professores. Junto à Sociedade Brasileira de Paleontologia, vocês também já fizeram uma paleo, né, da Bahia. Sim. Então, o encontro da paleo. Só de curiosidade, vocês estão planejando organizar mais uma paleo aí durante daqui os próximos anos, ou ainda não conversaram sobre isso? Então, desde que eu já entrevistei algumas pessoas, alguns colegas que você citou, né? A Carolina Scherer, a Simone Moraes, que também são do grupo da paleontologia, outros ficaram aí de fora, mas não fiz essa pergunta sobre as paleos. Então, quando eu cheguei no campus lá da Vitória da Conquista, eu cheguei em 2014, aí em 2015 eu organizei o Dia do Paleontólogo, né? Que geralmente deveria ocorrer no dia 7 de março, que é quando surgiu a Sociedade Brasileira de Paleontologia aqui no Brasil. E desde então, a gente tem conseguido girar esse Dia do Paleontólogo em vários municípios da Bahia, com vários professores vinculados à paleontologia. Então, graças a Deus, tem continuado, todo ano tem, né? Ano passado acabou não tendo por causa da pandemia, mas a pretensão é que próximo ano possa ocorrer novamente, se não me engano, em Ilhéus.
ou é Porto Seguro? Acho que é Porto Seguro. Então, depois eu organizei em 2017 a Paleo Nordeste, um evento regional, né, que todo ano também ocorre. Como esses anos são atípicos, nesses últimos anos, por causa da pandemia, não ocorreu, mas eu acho que a partir do próximo ano eles devem voltar a ocorrer presencialmente. E próximo ano, que eu estou organizando é um congresso internacional, é o Congresso Latino-Americano de Paleontologia de Vertebrados, vai ser organizado lá em Vitória da Conquista, né, vai acontecer no mês de julho, de 19 a 23 de julho, e a gente está agora, já tem inscrições abertas, já tem site, né, tem um Instagram do evento, e a gente já convidou os palestrantes, né, então palestrantes tanto do Brasil como fora do Brasil, e espero que próximo ano a gente consiga transformar então Vitória da Conquista na capital da paleontologia de vertebrados da América do Sul, né, pelo menos por essa semana. E depois de junho ou julho? É em julho, 19 a E 23. depois você voa para Porto Seguro de Para novo Porto Seguro para participar da Beco. para participar da Beco. Muito Sim. bem. Entre 12 a 17 de setembro de 2022, nós estaremos lá em Porto Seguro, discutindo e trocando informações dentro do 18º Congresso da Beco. Né? Mário, aí dentro das suas áreas de atuação, você citou, né, megafauna, né, falou sobre paleoecologia, falou sobre os isótopos, que é uma técnica nova, e a questão de hábitos alimentares, ecologia, taxonomia, sobreposição de nichos. Então, eu queria que você explicasse, lembrando que é o canal de divulgação científica, né, paleoecologia da megafauna pleistocênica da região intertropical brasileira. Então, o que é esse projeto? Quais são os principais representantes dessa megafauna intertropical brasileira? Então, quando a gente trabalha assim, tentando quebrar o título desse projeto, né? Quando a gente fala assim que a gente está querendo trabalhar com a paleoecologia, então com essa ecologia de animais que já não vivem mais, né? Que são animais que são extintos, apesar de que a gente pode encontrar fósseis de animais que são viventes. Então a gente já encontrou em cavernas, já encontrou em tanques fósseis de anta, por exemplo, de porco do mato, de cervídeos. Então tem animais que são viventes e a gente acaba encontrando como fósseis também. Mas a ideia, quando a gente trabalha com esse tema paleoecologia, é tentar entender, porque na ecologia atual você tem a oportunidade de encontrar um animal vivo, né? Então você pode observar esses animais, observar o comportamento deles, o que é que eles se alimentam, quais são as interações que eles fazem com outros animais. Interações pode ser competição, né, por recursos, pode ser caça, né? Então um carnívoro caça um herbívoro. Então a gente consegue, na ecologia atual, observar esses padrões através da observação desses animais viventes. Já quando a gente tem esses animais que são extintos, a gente não tem essa mesma oportunidade. A gente acaba só encontrando os ossos. E a partir daí, então, a gente tenta usar diversas técnicas para poder fazer essa interpretação. Então, como eu citei, tem os isótopos, tem microdesgaste, tem uma outra técnica chamada cálculo dentário, que são restos alimentares que ficam preservados nos dentes, então a gente pode observar isso também. A própria morfologia, né, do aparato mastigatório, né, da boca do animal, então a gente pode sugerir qual seria a tribo dieta deles. Então a paleoecologia ajuda nisso, a gente vai tentar interpretar todas essas características para poder sugerir qual era a dieta do animal, em que ambiente ele vivia. Então ele vivia no mesmo ambiente que a gente tem hoje, né? Então esses animais eles estavam associados às vegetações de florestas sazonais secas, né, tipo a caatinga, o cerrado. Então será que a caatinga e o cerrado, como estão hoje, era do mesmo jeito quando esses animais estavam aqui? Então, provavelmente não, porque esses animais, como os animais que vivem na África hoje, que são animais gigantescos, né? Então lá você tem rinocerontes brancos, rinocerontes negros, girafas, hipopótamos, elefantes. Eles são o que a gente chama de engenheiros ambientais. Então eles abrem as áreas e acabam permitindo que essas áreas sejam áreas mais de plantas herbáceas, de plantas de gramíneas, né? Que a gente chama de savana. Então, provavelmente, os animais, quando viviam aqui, modificavam esse tipo de vegetação que a gente tem hoje. Então, a caatinga, o cerrado, permitindo também isso. A gente falou, então, essa informação da paleoecologia, do Pleistoceno. O que seria o Pleistoceno? O Pleistoceno é uma época geológica
Ela começou há 2,6 milhões de anos e termina mais ou menos 10, 11 mil anos atrás. Tem várias características geológicas que são observadas para poder caracterizar cada período desse. E a gente trabalha, então, com os animais que viveram mais ou menos 100 mil anos até 10, 9 mil anos. Então, a gente trabalha com o que a gente chama de Pleistoceno final, né? A região intertropical brasileira, a gente tem, no caso, a divisão do planeta em várias faixas. Então, a gente tem as faixas polares, temperadas, tropicais. Então, a gente fala assim que é uma região intertropical, ela está entre os trópicos, né? Então, aqui a região que está vivendo, aqui a região Nordeste, está entre essa região tropical, né, entre os trópicos, e a brasileira porque ela seria uma grande região, né, que ocorreu justamente onde hoje é o Brasil. Então, é uma região de grande extensão que ocorreu no Brasil, dentro dos trópicos. Então, a região intertropical brasileira. Essa região ela foi caracterizada por um professor que mora em Minas Gerais hoje, o professor Castro Cartelli, mas essa interpretação que ele tinha feito na época não tinha sido feita, foi baseada no, vamos dizer assim, no feeling dele, no pensamento dele, na experiência que ele tinha em relação à ocorrência dos fósseis, mas ela não tinha sido caracterizada baseado em clima, baseado em outras condições, e a gente agora está trabalhando nisso. No próximo ano deve sair esse artigo explicando melhor o que seria essa região intertropical brasileira, então deixando melhor definido. E esse projeto é um projeto que começou desde que eu cheguei na UFBA, lá em Conquista, então desde 2014. Em 2016, se eu não me engano, eu consegui 2 apoios, né, financeiros, que foi o apoio junto ao CNPq com o Projeto Universal, e depois com um projeto de recém-doutor, né, de doutor júnior, na UFBA. Então, isso acabou dando um incentivo para que pudesse gerar novos dados, né, ampliar o número de alunos. Então, a gente tem muitos alunos que trabalham com a parte de iniciação científica, né, depois a gente vai incentivando esses alunos para que eles possam fazer mestrado, doutorado. Então, alguns desses alunos que começaram comigo hoje já terminaram o mestrado, estão prestando o doutorado agora. E desde 2016 também, eu consegui a bolsa de produtividade e pesquisa. Então, essa bolsa acaba ajudando também para isso, para que a gente possa passar esse recurso para poder financiar coisas no laboratório, atividades, pesquisa, atividade de campo. E esse é o projeto principal que eu tenho trabalhado, né? Então, tenho formado novos recursos humanos e gerado novos dados para poder compreender um pouco mais sobre essa paleoecologia desses animais que viveram no Pleistoceno aqui há mais de 10 mil anos. Certo. E aí entra, um pouco depois, como você mesmo colocou, né, a questão dos isótopos, né? Então, você trabalha com isótopo de carbono e isótopo de oxigênio, a ecologia alimentar, utilizando os isótopos, largura e sobreposição de nichos ecológicos. Então, eu acredito que essas duas frases aí complementam um pouco do que você já explicou, né? Como que essa ecologia alimentar com base em isótopos e os nichos ecológicos complementam esse projeto da megafauna pleistoceno? Basicamente esse projeto, ele trabalha com isótopos, a gente chama de isótopos estáveis, né? A gente tem os isótopos que são instáveis, então que eles perdem massa atômica de tempos em tempos. Então talvez um dos isótopos mais famosos seja o isótopo do carbono 14, né, que é para datação. Então, como ele é instável, ele perde tempo em 5.800 anos, 5.800 e 5.800 ele perde massa e vai se transformar em um outro elemento químico, então a gente utiliza isso para poder datar. Mas a gente acaba utilizando os isótopos que são estáveis, então eles não mudam de massa atômica. Então a gente tem o carbono, a gente tem 2 isótopos, que é o carbono 12 e o carbono 13. O carbono 12 é mais comum na natureza, a gente encontra algo em torno de 98, 99%, e o carbono 13 é mais raro. E a razão isotópica entre o mais raro e o mais comum ajuda a gente a interpretar várias informações ecológicas. Então, existem pelo menos 3 plantas, né, 3 ciclos fotossintéticos que existem na natureza hoje. Então, as plantas C3, as plantas C4 e as plantas CAN.
E cada planta dessa, ela tem uma assinatura isotópica de carbono. Então, as plantas C3 têm uma assinatura de menos 27 por mil, mais ou menos, é a média. As plantas C4 têm uma assinatura de menos 13 por mil. E as plantas CAN têm um valor intermediário entre esses dois. Quando o animal consome a planta, o organismo dele acaba promovendo o que a gente chama de enriquecimento isotópico. Então, ele acaba convertendo, transformando, trazendo mais isótopos para aquela assinatura. Então, geralmente, no tipo de recurso que a gente analisa, que é a biopatita, que é uma fração mineral que existe no dente e nos ossos, a gente acaba encontrando um enriquecimento de mais 14. Então, se a gente pegar o animal comer uma planta C3, então menos 27 mais 14, a gente vai encontrar uma assinatura de menos 13 no animal. Fazendo essa conta, a gente acaba conseguindo dizer, então, esse animal consumia mais planta C3, e o que seria planta C3 aqui no Nordeste? Seriam plantas arbustivas, arbustos, árvores. Então, a gente encontra o que nesses arbustos e árvores? A gente encontra as folhas, a gente encontra frutos, a gente encontra flores, encontra ramos, raízes. Então, tudo que faz parte da planta C3 e que esse animal consumia, fica registrado no osso dele, e a gente pode dizer, então ele comia esse tipo de recurso. E se ele come gramínea, né, que aqui no caso são as gramíneas C4, então fica registrado no corpo dele. Então, a gente consegue separar nisso. Então, quais são os tipos de recursos que ele consumia? Com essa informação, existem alguns cálculos que a gente pode fazer uma proporção. Então, eu posso chegar e dizer assim, a preguiça gigante, ela consumia 60% de planta C3 e 40% de planta C4. Com essa proporção, eu posso calcular o que a gente chama de largura de nicho. A largura de nicho é para dizer assim, num ambiente, com todos os recursos disponíveis que tem no ambiente, esse animal ele consome todos os recursos ou ele consome poucos recursos. E a gente consegue, então, dizer se o animal é um animal que a gente chama de generalista, ele come muito dos recursos que estão disponíveis ali no ambiente, ou ele é especialista, ele consome apenas um recurso limitado, né, uma quantidade, um recurso mais específico. Então, a gente consegue entender um pouco mais a dinâmica desses animais, aquela questão da paleecologia. Então, é um animal que é mais especialista, então ele consome só um determinado tipo de recurso. E quando a gente sabe qual é o nicho ecológico desse animal, a gente também pode propor a questão de sobreposição de nicho. Então, um animal consome um determinado tipo de recurso, o outro animal sobrepõe em cima. A sobreposição, ela seria caracterizada como uma competição. Então, um animal compete com um recurso por outro, e quem ganha nisso? Então, a gente fazendo comparação com os animais que vivem na África hoje, a gente vê assim que tem duas regras, a gente tenta simplificar na ciência, claro, essas regras não são sempre seguidas a regra, mas existem duas regras básicas que a gente vê na natureza que elas acabam sendo seguidas. Então, quando tem dois animais competindo por recurso, a gente observa assim, se um animal ele for muito grande, então tem um volume corporal muito grande, ele tem vantagens, né? Então ele acaba expulsando o outro animal daquele recurso. Então, eu fico até brincando nas minhas aulas, assim, dizendo que é um bullying, né? Então, na África, eu cito sempre nas minhas aulas 3 exemplos. Eu tenho o rinoceronte negro, que é um animal que ele consome mais parte de planta, então ele consome a fruta, ele consome a folha. Tem a zebra, que consome grama, e tem o elefante, que consome tudo. O elefante, ele expulsa o rinoceronte quando ele quer comer folhas e frutos. O elefante expulsa a zebra quando ele quer comer grama. Então, o elefante expulsa todo mundo porque ele é muito grande. Então, essa é uma regra, tamanho. Se o animal for muito grande, ele pode ganhar dos outros pelo tamanho. A segunda regra é número. Então, se você tem, no caso, um elefante, mas você tivesse 5 rinocerontes, então o rinoceronte ganharia do elefante, porque o número é maior do que o tamanho. Então, a gente utiliza essas regras e utiliza os isótopos para poder, então, compreender esse todo em relação à questão da paleecologia. E dentro da tua pesquisa, Mário, você tem alguns poucos exemplos práticos? Oi. Vou pedir só uma pausa, que eu vou ter que colocar aqui na tomada, que ele está descarregando, só rapidinho. Mário, como a gente estava falando, dentro das suas pesquisas, você consegue rapidamente aí dar alguns exemplos dessa megafauna pleistocênica brasileira que ocupava esses nichos diferentes? Então, a gente tem algumas dessas espécies, elas desses grupos são completamente extintos hoje. Então, por exemplo, a gente tem um grupo que na academia, né, a gente acaba chamando de Toxodonte. É um grupo completamente extinto, mas a gente faz associação que eles seriam
Antigamente o pessoal fazia a associação de que ele seria como se fosse um hipopótamo, vivesse dentro d'água, né, consumindo recursos dentro d'água, plantas C3 aquáticas, mas hoje em dia a gente já sabe que não era assim. Esse animal seria mais parecido com um rinoceronte, não em relação a ter chifres, né, mas o corpo corpulento, de viver num ambiente terrestre mesmo, de se alimentar de plantas terrestres. Então a gente tem esse animal e tem um outro animal que tem um nome, inclusive o próprio nome dele diz que ele é um nome estranho, é o Xenorhinotherium baiense, porque foi encontrado na Bahia, foi descrito na Bahia. Então o nome Xenorhinotherium é assim, seria besta de narina estranha, né, porque ele deveria ter uma pequena probóscide, uma pequena trombinha. Então ele tem esse nome e também esse animal foi completamente extinto. Mas esses são dois exemplos de animais que viveram aqui, né, o Toxodonte e o Xenorhinotherium. Fora isso, a gente tem o que a gente chama de preguiça gigante. A gente tem hoje as preguiças, que são as preguiças arborícolas. Então, a gente tem as preguiças, aquelas pequenininhas, são bem graciosas, elas andam bem lentas, né, sobem árvores, elas se alimentam basicamente de folhas. Então, a gente tinha algumas preguiças que eram gigantes, né? Essas preguiças arborícolas têm uma massa corporal bem pequena, as preguiças gigantes têm massa de acima de 120 quilos. E a gente tinha várias preguiças, né? Eu posso falar os nomes aqui, mas de repente podem soar estranhos. O Notrotherium, é uma preguiça pequena, tem 120 quilos. Aí você tem as preguiças Arritherium e Australonyx, né? Pesaria algo em torno de 500, 600 quilos. Valgipes Catonix, 700, 800 quilos. Glossotherium, Acnotherium e Milodonopsis, né? Chegando a 1000. E aí você tem a preguiça gigante, realmente, a mãe de todas, que seria o Eremotherium, né, que pesaria algo em torno de 3 toneladas e 400 quilos. Que é, então, o símbolo da Bécua, né? A grande preguiça, né? A preguiça que foi encontrada, que foi a maior de todas, que já foi encontrada aqui na Bahia, e que foi descoberta na Argentina, uma preguiça parente dela, né? Que é o Megatherium, né, que foi descrita por Owen, né? Então, são preguiças assim que eram realmente gigantescas e deviam ser fabulosas de se ver essas preguiças, né? Além disso, a gente tem os parentes de elefantes, né, que viveram aqui, então os mastodontes. A gente tem um gênero chamado Notiomastodon, né, que vivia aqui. Eram animais que podiam chegar a 6 toneladas também, rivalizando com os elefantes atuais. Eram animais de grande porte. A gente tinha lhamas gigantes também. As lhamas vivem atualmente lá na Cordilheira dos Andes, mas a gente tinha uma lhama que vivia aqui, que era gigante, a gente chama de Paleolama major. Então, major, por causa disso, era um animal de grande porte. A gente tinha tatus gigantes. Então, o maior tatu que tem hoje é o tatu canastra. Então, a gente tinha algumas espécies que rivalizavam com ele, que tipo tinha uma espécie chamada Pacarmatherium, e tinham tatus maiores ainda, como o Homeosina, agora me esqueci o nome da outra espécie. Mas quer falar alguma coisa? Deixa eu tirar mais uma curiosidade, então. Isso. E dentro das cavernas, né? Porque eu sei que você também trabalhou com cavernas, principalmente em Sergipe, né? Então, aí você tem aí um levantamento espeleológico dentro dessas cavernas em Sergipe, principalmente a caverna de Laranjeiras. Que tipo de organismo que vocês encontraram? Qual era o objetivo desses levantamentos espeleológicos? Era mapear a caverna ou era encontrar fósseis nas cavernas? E se for encontrar fósseis, que é o que eu suponho, quais foram aí os principais? Então, esse período que eu passei, como eu falei, eu sou de Sergipe, né? Eu fiz minha graduação lá, então depois que eu terminei minha graduação, eu e mais outros 4 amigos, né, nós fundamos uma ONG lá em Sergipe, que é o Centro da Terra, Grupo Espeleológico de Sergipe. E nessa época, o nosso objetivo era mapear as cavernas que existiam em Sergipe. Então, a gente não sabia de todas as cavernas que tinha em Sergipe, então o nosso objetivo era esse. Eu já saí dessa ONG, mas a ONG continua o trabalho dela, e hoje tem muitas cavernas descobertas em Sergipe, mas as cavernas de Sergipe, elas são cavernas que são pequenas, muito pequenas. Então, elas acabam, no caso, tendo uma grande concentração de fauna, né? Então, você encontra muito fácil morcegos, baratas, vários organismos assim você acaba encontrando mais facilmente nessas cavernas. E até então, a gente encontrou poucas coisas de fósseis em cavernas. Eu me lembro agora, tem 3 registros
O primeiro registro foi uma caverna lá em Laranjeiras. Ela foi encontrada um dente de um tubarão fóssil, um tubarão chamado Pitcodus, que era um tubarão que comia gastrópodes. Então o dente dele era um dente, em vez de ser aquele dente serrilhado para cortar a carne, era um dente achatado que servia para quebrar essas conchas. Então a gente encontrou um colega Essa encontrou esse dente. caverna, ela está sobre que tipo de formação? Ela está, se não me engano, na formação Riachuelo, Ah, formação de ok. calcário, né? Rocha calcária. É o Aptiano-Obiano, né? O Cretáceo Por ali. aí. Depois, em Simão Dias, né, foi encontrado uma caverna que é um abismo, que o próprio nome da caverna é Abismo de Simão Dias. Um colega da gente, o Elias Silva, ele encontrou um jabuti. Na verdade, assim, quem encontrou até o dente do Piticórus foi o próprio Elias, né? E esse encontrou um casco de jabuti incrustado numa fenda dentro dessa caverna, que é do jabuti, esses jabutis terrestres que algumas pessoas até criam em casa, né? É o Geoquelone. E em 2008, a gente acabou publicando um colega de Minas Gerais, o Rodrigo Lopes, ele encontrou numa caverna em Simão Dias, na Toca da Raposa, no teto da caverna, fósseis de megafauna, dos mamíferos. E desde então eu comecei a trabalhar com esses materiais e a gente já publicou 2 trabalhos identificando essa fauna. Então a gente tem encontrado lá um tatu gigante, que a gente chama de um Glyptodonte, né? Sendo o tamanho de um fusca, mais ou menos, do gênero Glyptotherium. Encontramos fósseis de animais atuais, como um preazinho, né? Do gênero Gallia. E encontramos um outro animal que seria uma paca, mas uma paca fóssil. Ela é extinta, ela não existe mais hoje. Então a gente acabou encontrando esses 3 animais em cavernas de Sergipe, mas realmente é muito raro encontrar fósseis em cavernas de Sergipe. As cavernas da Bahia Bahia, Minas Gerais, São Paulo, é outro mundo. São cavernas gigantescas e aí você acaba encontrando fósseis diversos de animais de vários tamanhos, então desde animais de pequeno porte até animais gigantes. Então, é outro mundo aqui, as cavernas da Bahia. Legal. E, Mário, como que você vê os trabalhos que você e seu grupo vem gerando em termos de importância para a sociedade? Então, quando a gente trabalha com um tema na ciência que a gente chama assim, é uma ciência básica, né? Então, a gente acaba gerando informações sobre a ocorrência desses animais que viveram no passado. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa parte de isótopos, né, de outras técnicas de paleoecologia, e tentando compreender qual era a dinâmica desses animais, a interação entre eles, a interação entre o ambiente, a gente acaba entendendo um pouco sobre as mudanças climáticas que aconteceram no passado e o que foi que provocou a extinção desses animais. Por que isso seria importante? Hoje é muito debatido que a gente está trabalhando com uma mudança global muito forte baseada na ação humana. Então, o homem tem promovido uma alteração climática, uma alteração nas condições ambientais do planeta que podem promover a própria extinção. E quando a gente bate muito nessa tecla, muitas vezes a impressão que passa é que a gente está querendo... Claro, a gente também quer isso, a gente não quer que as outras espécies sejam extintas, mas a gente está trabalhando também para que nossa própria espécie não seja extinta. Se a gente alterar muito as condições globais, nós vamos ser extintos. Então, se a gente entende como é que foram as mudanças climáticas naturais que ocorreram no passado, como elas afetaram essa fauna, a gente pode ter uma informação de como isso pode afetar a gente se a gente conseguir alterar essas condições climáticas também. Né? Então, acho que esse seria o principal ponto, que a gente poderia fazer uma ponte diretamente com a sociedade para que a gente possa ter essa informação, né? Compreender um pouco disso. Além disso, todos esses fósseis que são encontrados em vários municípios, por exemplo, da Bahia, eles são um patrimônio cultural. Então, a gente pode, no caso, ajudar essas comunidades a compreender um pouco mais de um passado remoto que viveu nessa comunidade, nessa região. E alguns exemplos podem ser feitos. Por exemplo, tem um colega em Alagoas, o Jorge Silva, ele fez um projeto com a prefeitura lá no município de Maravilha, e ele gerou atrativo turístico. Então, ele começou a criar várias réplicas, né, em tamanho natural da megafauna. Então, a cidade acabou tendo um atrativo turístico muito forte. As pessoas vão lá para conhecer essas réplicas. Tem um museuzinho, então eles vão conhecer isso. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa em vários outros municípios, por exemplo, aqui da Bahia? Então, o pessoal da localidade iria ganhar dinheiro com turismo.
né? Então as pessoas iriam lá conhecer um pouco mais sobre essa fauna que viveu no passado. Isso sempre chama muita atenção. No geral, as pessoas não têm informação por que esses animais existiram, por que esse material está ali. Então a gente acaba podendo gerar muita informação sobre essa parte cultural, né? E acaba criando então esse patrimônio cultural que eu acho que vale muito a pena também. Então, aí eu já complemento essa pergunta com base nessa parte dessa sua resposta. E como que você vê esse conhecimento que é gerado por você e pelo seu grupo no que diz respeito à empregabilidade pelos gestores e tomadores de decisão, aí nos diferentes níveis, mas eu focaria principalmente nos níveis municipais e até mesmo no estadual. O federal, a gente eventualmente tem bolsas, está ligado ao CNPq, o programa de pós-graduação, ligado à CAPES, enfim. Mas e a nível municipal? Você acha que gestores, tomadores de decisão, secretários, eles têm essa visão de, por exemplo, empregar melhor leis, diretrizes para apoiar patrimônio cultural, desenvolvimento cultural, oficinas? Então, aqui eu estou há alguns anos aqui na Bahia e ainda não consegui fazer um projeto de extensão mais forte nesse sentido. Mas a experiência que a gente acaba notando é que isso acaba variando muito dependendo da prefeitura, do prefeito durante aqueles 4 anos que ele está ali naquela região. Infelizmente tem muito dessa questão política de um prefeito tomar uma iniciativa, de repente o prefeito da oposição toma posse depois, e ele não quer dar continuidade ao que o prefeito anterior fez. Então a gente tem que, no caso, acabar abrindo os olhos deles para que existe esse patrimônio cultural, para que esse patrimônio cultural possa ser investido para atrair mais recursos para a cidade por essa forma de turismo. A gente pode, no caso, ajudar as prefeituras como contrapartida, fazendo cursos, né, aulas para os professores e para os alunos, para que esses professores e alunos conheçam um pouco mais desse patrimônio cultural. E a maioria dos locais aqui da Bahia, além das cavernas, que são utilizadas turisticamente, existe também o que a gente chama de tanque, né, que são antigas lagoas. E nessas lagoas você acaba encontrando esses fósseis. Então, se for feita uma parceria com a prefeitura e com a universidade, a gente pode ajudar esses locais a resgatar esses fósseis sem danificar eles, sem quebrar esses fósseis. E a gente acaba ajudando a escavar esses tanques para que eles possam guardar água na época da chuva, que é a principal preocupação deles. Mas como a gente não consegue chegar a todos os lugares ao mesmo tempo, como a gente já falou, a Bahia é um continente, então, quando a gente chega em um determinado local, o tanque já foi escavado, os fósseis já foram quebrados, então a gente acaba perdendo um pouco dessa informação. Mas, infelizmente, eu vejo assim que alguns gestores têm uma visão da importância desse material, mas se ele toma algum posicionamento político, se o mesmo um parceiro, o próximo prefeito for de oposição, geralmente ele não dá prosseguimento. Por isso a gente não tem muitos museus, por exemplo, locais, museus regionais. A gente acaba também tendo muito medo de que esse material fique nesses locais, porque pode acontecer isso, um prefeito tem iniciativa, cria um museu, e depois o prefeito posterior ele fecha o museu e o material se perde. Então, infelizmente, eu não vejo... É um processo longo ainda para que a gente possa mostrar essa classe política, esses tomadores de decisões, da importância desse material e que vale a pena investir nisso. Tá certo, Mário. Eu queria saber de você qual é a importância da Abequa para você e da década dos oceanos. Bem, a Abequa é uma associação importantíssima, né, porque, no caso, congrega vários estudiosos na área do quaternário. Então, fico muito feliz em ver essa retomada, né, que vocês estão fazendo para a Abequa, para que ela possa ser reconstruída, né, para que possa reforçar essa importância e colaborar com todos os pesquisadores. Então, eu acho que isso é muito importante. Esse próximo passo que vai ser o Congresso da Abequa vai ser um novo recomeço, com certeza.
A década dos oceanos, eu já ouvi falar da década dos oceanos, mas como eu não trabalho muito com o tema, então eu acabarei não tendo muita coisa a comentar. Eu sei que tem várias iniciativas que estão sendo tomadas para valorizar e para passar esse conhecimento, né? Mas realmente eu não tenho muito mais informação para discutir. Realmente, os moluscos marinhos da sua primeira orientadora ainda não te fisgaram. Não, me fisgaram. Mas tá certo, Mário. Eu tenho que te agradecer novamente pela participação aqui no canal, a Beco a Consciência. Lembrar a todos que entre 12 e 17 de setembro de 2022 nós teremos o 18º Congresso da Beco em Porto Seguro. Então, as informações serão facilmente vinculadas aí no YouTube, no Instagram, no Facebook e também no site do Congresso. Lembrar que a Becua tem uma revista científica que recebe artigos em português, inglês e espanhol. Então, convido a todos a submeter seus artigos à apreciação dos pares para a revista da Becua. Agradecer às pessoas que vêm nos acompanhando no canal A Becua Consciência. Deixe um like se gostou da entrevista, comente e compartilhe. Para finalizarmos, Mário, deixe uma mensagem final. Agradeço o convite, né, e reforço o convite que você fez para que as pessoas possam, próximo ano, ir participar do Congresso da Becua. Vai ser um momento muito importante em que todos nós vamos estar lá reunidos, conversando, trocando ideias, e a oportunidade de conhecer e reforçar os laços com vários colegas. Tá certo, então. Seguimos em frente, que a vida não espera. Valeu, Tchau. abraço.